Bernardo, boa noite. Gabriela Freire, do Sport TV. Queria que você fizesse um fechamento de temporada. Assim. É claro que aconteceram muitas coisas num período que você não estava aqui, mas pelo que você pode analisar de bastidores com jogadores, sem culpar e colocar dedos nas situações, mas no teu modo de ver, o que culminou, o que pesou para esse primeiro rebaixamento da equipe? O que dá para trazer de positivo, de aprendizado com essa situação? Você já disse em algumas outras coletivas que o rebaixamento ele não tem mérito, tanto que só 2 times do brasileiro não caíram, né? E também já projetando um pouco de planejamento, hoje a gente viu um Cuiabá muito modificado, muito por conta dos jogadores suspensos, mas também jogadores que a gente sentiu de ausência ali, né? Isidro Pita, Marlon, Fernando Sobral, jogadores que teoricamente não estavam suspensos, mas que por uma opção foram já liberados dessa última partida. Então eu queria que você explicasse essas ausências e também já fizesse ali um apanhado desse rebaixamento. Bom, boa noite a todos. Em relação à minha chegada aqui, quando surge a possibilidade de vir para cá, eu não pensei 2 vezes, né, por conhecer o clube, por conhecer os atletas que estavam aqui, né, e acreditar que era possível, né, mesmo sabendo das dificuldades que iríamos enfrentar, né, num ano tão difícil, né, que cada ano, né, os investimentos vão aumentando, né, e isso acontece também dentro de uma própria temporada, né, e mudam o rumo completamente da competição, né. Então, se você olhar aí exemplos como equipes como Corinthians, entre outras, que fizeram investimentos que conseguiram mudar de patamar dentro no meio de uma competição, né. Então, o que a gente conseguiu nesse momento foi criar uma equipe competitiva, resgatar jogadores, né, que não vinham jogando, tentamos resgatar uma identidade do clube de organização defensiva, né? Fizemos jogos equilibrados, né? Vitórias morais não resolvem o nosso problema, a gente sabe disso, mas fizemos jogos com desempenho, né? Que poderíamos ter tido sorte melhor e em alguns momentos também nos faltou competência para traduzir o nosso desempenho em resultados que poderiam nos tirar dessa situação, né? Então, eu acho que a gente precisa pôr um ponto final nessa temporada, né? Sem deixar de olhar para trás, sem deixar de olhar para os problemas que tivemos, né? E não foram poucos, mas isso já foi tratado de maneira interna, já foram feitas reflexões que precisavam ser feitas e a partir de agora a gente precisa de atitudes para que o Cuiabá volte mais forte, né? Então, como eu falei na última entrevista, a mensagem que eu gostaria de deixar para o nosso torcedor é de união, de apoio, né? E de esperança para que a gente possa reconstruir um Cuiabá ainda mais forte, né? Como a gente comentou também em entrevistas anteriores, todas as equipes vão passar por isso na sua história, né? Uma equipe jovem como o Cuiabá mostrou o seu valor dentro da Série A durante 4 temporadas, né? Conquistou o respeito do futebol brasileiro, na minha opinião. Tanto é que você enfrenta equipes, né? E sempre no final dos jogos você ouve elogios, né? Do clube como um todo, né? Jogadores sempre interessados e se oferecendo em alguns momentos até para vir para cá, né? Então, acho que o clube subiu de nível, mudou de patamar, né? E agora a gente vai dar um passo para trás, mas para poder depois dar 2, 3 para frente e voltar cada vez mais forte. E é dessa maneira que a gente vai olhar para o futuro. Ausências, alguns por cartão, outros por opção, né? Então a gente entendeu que o jogo serviria para que a gente pudesse fazer algumas observações num contexto mais adverso, né? Para a gente poder também ver aqueles jogadores que não tiveram muita minutagem, né? Que não tiveram muita oportunidade, né? Para também fazer uma avaliação, né? De uma continuidade de alguns, né? De setores que a gente vai talvez precisar estar atento no mercado, né? Manutenções de atletas, né? Então, a gente utilizou esse jogo como um planejamento, sim, para uma próxima temporada, né? Alguns jogadores não estiveram conosco, até porque já tinham cumprido o seu papel aqui conosco, nos ajudaram da maneira que foi possível, infelizmente não com os resultados que gostaríamos, né? E fica aqui o máximo respeito e o agradecimento a todos esses atletas que estiveram conosco nessa caminhada, né? E aqueles que ficam, a gente já teve uma conversa que as coisas vão mudar aqui dentro do clube, que a gente não vai mais aceitar esse tipo de comportamento e de situação no final do jogo, né? A gente tem que se acostumar a ser vencedor aqui dentro do Cuiabá,
né? Então essa chave a gente vai virar, pode ter certeza disso. E para aqueles que não ficam, o nosso muito obrigado e a gente deseja sucesso. Então, final de ciclo para alguns e início de ciclo para outros, e viramos essa página e vamos em frente. Bernardo, boa noite. Jonatas Gabriel. Boa noite. Para além de uma avaliação da temporada que você já fez, Gabriela já abordou esse tópico, mas se você pudesse fazer um exercício de autoavaliação do Bernardo Franco, não só desses 15 primeiros jogos no Cuiabá, mas de sua carreira como um treinador efetivo de uma equipe profissional. Então, se você pudesse voltar atrás, olhar lá o Bernardo Franco que iniciou aqui no Cuiabá e o Bernardo Franco de hoje, o que você acha que aconteceu de positivo, que talvez dê para melhorar, analisando todos os pontos e todo o contexto em que você está inserido, e se também desse para olhar para o futuro, o Bernardo Franco do futuro, do que você mesmo espera como treinador para a sua carreira. Bom, para a gente chegar até aqui, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, a gente passou por muitas coisas, né, e que nos permitiram e nos credenciaram a ter uma oportunidade como essa, né? Então, fica aqui a minha gratidão ao presidente, né, por me oportunizar e apostar num trabalho, porque ele sabe, né, o dia a dia, ele percebe isso. Né, os atletas também foram muito importantes para a minha vinda para cá, né, os jogadores que confiaram no meu trabalho, né, assim como eu confiei no trabalho deles. Então, assim, se você buscar minha trajetória, eu fui sempre um profissional, né, muito estudioso, um profissional com prática, né, com convocações para seleções brasileiras de base, né, com mais de 12 anos, né, num clube referência no Brasil em termos de metodologia, de estrutura, de formação de atletas, né, e essa caminhada é natural, essa transição de você ser auxiliar técnico, ser treinador de categorias de base até entrar na equipe principal. Isso acontece com muitos profissionais, né? E aqui está sendo a primeira oportunidade de poder mostrar o meu trabalho. E um treinador também, ele não faz nada sozinho, né? Assim como os jogadores também não fazem nada sozinho. O futebol é coletivo, né? A gente precisa de uma estrutura, de um clube de jogadores, de staff, né? E quando você tem tudo isso andando, né, conforme tem que andar, as chances de você ter sucesso são muito maiores. Então, para a temporada que vem é isso que nós vamos fazer, ajustar os ponteiros, corrigir rotas, né, determinar o perfil também de atletas que a gente gostaria de trabalhar em cada setor, entender também as características que a competição vai nos exigir, né, e também aproveitar jovens jogadores das categorias de base, que são muito importantes nesse processo de reformulação, né, e podem ter certeza que nós vamos buscar fazer uma equipe muito mais agressiva do que a gente foi nessa temporada, tanto sem bola, né, como com bola. A gente sabe que a gente tem que assumir um protagonismo, né, na Série B, e nós vamos assumir esse protagonismo, pode ter certeza disso, né? A gente vai procurar ter uma equipe que consegue impor as suas ideias de jogo desde o primeiro terço até o último terço, né, conseguindo criar mais situações de volume ofensivo, né, porque é isso que vai nos aproximar da vitória, sem perder o equilíbrio defensivo, que é fundamental, né, mas também queremos fazer uma equipe muito mais pressionante, muito mais agressiva, né, do que fomos nessa temporada. Em alguns momentos conseguimos ser isso que eu estou falando, em outros não, né, mas para uma próxima temporada, começando um trabalho desde o início, é essa a minha expectativa e é dessa maneira que eu penso e a gente vai tentar colocar em prática na temporada. Bernardo, Luciano Feitosa, Rádio 104 FM e SBT Esportes. O Cuiabá fez história no nosso estado. Após 35 anos, voltar uma equipe a jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro. A última foi o Operário, em 1986. Hoje se finda. Você chegou no trabalho do meio para frente. E a partir de agora você vai iniciar um processo do zero. O que o torcedor, o que a imprensa do estado de Mato Grosso pode esperar da sua pessoa para esse campeonato da Série B, que realmente é um campeonato competitivo e que tem muita dificuldade para as equipes subir e voltar para a Série A? Bom, primeiro, respeitar muito a história do futebol do estado, né, como você bem colocou. O Cuiabá, ele conseguiu, né, trazer agora recentemente o respeito novamente para o estado, né, o olhar para cá, né, um centro que não é o centro do futebol, mas que a gente representou bem dentro dessas temporadas e a gente quer retornar para essa condição novamente, para que a gente possa de novo estar na elite do futebol, né, brasileiro. Então, o que vocês podem esperar de mim é muito trabalho, é muito compromisso, é muita verdade, é muita transparência, é muita cobrança, certo? Porque é só dessa maneira que nós vamos ter os resultados que nos interessam, né? Então, a gente não conseguiu os resultados que
né, gostaríamos nesta temporada para nos mantermos na Série A do Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe a mentalidade, a cultura que nós precisamos desenvolver no nosso dia a dia de trabalho, e isso, né, é em todos os detalhes. Nós temos que ser profissionais ao extremo, dentro e fora de campo, para que a gente possa ter resultados, né? Porque a gente sabe que o futebol, muitas das vezes, a bola não entra e tem coisas que a gente não explica, mas é um merecimento também. Então, a gente vai ter que fazer por merecer no nosso dia a dia, com muito trabalho, com muita cobrança, com muita dedicação, certo? E com muita organização e planejamento. É assim que a gente vai trabalhar na temporada que vem para buscar os nossos objetivos. Bernardo, boa noite. Matheus Paiva, do Dourado. Boa noite. Você, todas as entrevistas tem falado muito de números, nós observamos que houve sim avanço, mas não podemos romantizar no modo geral, uma vez que foram somente 2 vitórias todo esse período. Você conhecia o grupo te conhecia também. Você acredita que faltou mais dos jogadores, faltou mais do Bernardo Franco ou faltou mais da diretoria? E para o ano de 2025, nós estamos falando muito em Série B, mas nós temos um estadual aí que, sinceramente, só serve para derrubar treinadores. Que garantia você tem de permanecer para a Série B, uma vez que nós tivemos técnicos que terminou, ganhou o estadual invicto e foi demitido na primeira rodada do Campeonato Brasileiro? Bom, em termos de responsabilidade, acho que todos têm a sua parcela. Eu tenho as minhas, os jogadores têm as deles, o presidente tem a dele, né? Então, entender, fazer essas reflexões internamente para que a gente possa ter as cobranças corretas, né, e ter as melhoras que a gente precisa ter no nosso ambiente de dia a dia, porque é isso que vai nos levar a vencer jogos. Então, eu divido essa responsabilidade com todos, né? Não dá para a gente apontar o dedo para ninguém aqui. Uma coisa é certa, a gente não conseguiu os resultados que a gente precisava e gostaria. Então, agora, como eu falei, é pôr um ponto final nisso, virar a página, né? E precisamos sim entender que temos, antes de uma Série B, um estadual, né, onde nós precisamos explorar ele também para nos prepararmos para uma Série B, mas sem esquecer da responsabilidade que temos, né, de manter, né, um desempenho que nos permita brigar por títulos, né? Então, como eu falei, se a gente quer ser um Cuiabá forte na próxima temporada, não tem como não imaginar o Cuiabá entrando à vera no Campeonato Mato-Grossense para poder brigar pelo título, sim, e defender, né, os últimos 4 títulos que tivemos, mas também entendendo que é uma reformulação de 4 temporadas, né, que foram 4 anos onde eram equipes formadas para jogar uma Série A, né, e agora a gente está formando uma equipe para jogar a Série B do campeonato. Então, existe uma transição de jogadores saindo, jogadores chegando, e também uma diminuição de receita considerável, que nós vamos ter que entender isso, né? Então, ser muito criativos e inteligentes para poder formar uma boa equipe, né? E também melhorando essa equipe ao longo do estadual, porque a equipe não vai ser, né, a equipe que inicia o ano não vai ser a mesma equipe que vai terminar o ano, mas entender e assumir esse protagonismo que nós temos que ter no estado, né, brigando por títulos, para que a gente possa ter uma ótima preparação e chegar fortes para a competição que nos interessa, que é a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série B. Boa tarde, Renato. Fernando Soares. Boa tarde. Eu acho que tempo foi a palavra que definiu a temporada do Cuiabá em 2024. Perdeu tempo, né, escolhendo um treinador. Perdeu tempo afastando um jogador que até então era o cara do time, e também demorou tanto tempo para contratar alguém na última janela dos treinos. Você, como líder, como técnico da equipe, para saber o que o Cuiabá não pode fazer para perder tempo para começar a temporada de 2025 da melhor maneira. Bom, primeiro planejamento, né? Teve um planejamento, sim. Eu não tive aqui desde o início, então eu não consigo dizer muitas coisas que aconteceram. Eu posso falar da minha chegada até o final, né? Mas é um planejamento que contemple a gente ter uma equipe forte em todos os setores, que a gente possa ter os jogadores com as características que a competição vai nos exigir, né? E com a mentalidade que nós vamos precisar também, né? Que é uma mentalidade de ser protagonista. Então, acredito que a gente já entendeu os acertos e os erros que tivemos na temporada, né? E faz parte de um processo você ir corrigindo rotas, né? Então, começamos a temporada agora,
né, já com uma linha de trabalho bem clara, uma metodologia de trabalho, com uma ideia de jogo bem clara. Precisamos agora entender os jogadores que vão permanecer conosco para iniciar esse trabalho, e entender também aqueles jogadores que nós vamos no mercado buscar, de acordo com a realidade do mercado, né, e também a realidade financeira do clube, e da mesma maneira entender aqueles jovens jogadores que foram, né, oportunizados agora, que vão ter condição também de estar conosco nessa caminhada. Então eu imagino que a gente começa um planejamento já de uma maneira mais acertada do que, né, da maneira que eu penso, que eu acredito que seja importante para a gente poder fazer uma temporada forte, né, e estar atento aos detalhes que nos afastaram de cumprir os objetivos da temporada anterior. Então, não cometer erros que nós cometemos, né, e dar continuidade num trabalho. Eu acho isso também importante, né, para que os jogadores se sintam confiantes e que a gente consiga criar uma cultura e uma mentalidade vencedora aqui no nosso dia a dia. Bernardo, boa tarde. Jorge da Boa tarde. Você disse que pretende utilizar a base e fortalecer o clube nesse sentido. No entanto, o Campeonato Mato Grossense começa dia 11 e a Copa São Paulo começa dia 4. E vemos que o senhor tem utilizado aí Cauã Christian, utilizando Jackson, por exemplo, que tem 17, o David, que tem 17 anos. Esses jogadores estarão presentes desde o início do Campeonato Mato Grossense ou eles vão para a Copa São Paulo? Bom, em relação ao planejamento, algumas coisas ainda estão em aberto, a gente vai definir isso agora, né, entre essa semana que acabou o campeonato hoje, né, para nós, então tem algumas coisas que a gente precisa ainda alinhar, né, mas o que a gente idealiza num primeiro momento é fazer uma boa pré-temporada, né, fazer uma boa pré-temporada que nos dê base e condição físicas para que a gente suporte, né, toda a competição, todo o ano, né, e dentro disso a gente também precisa entender que tem jovens jogadores que precisam também estar jogando, não podemos queimar etapas com alguns jogadores, precisamos criar um ambiente, um cenário favorável para que esses atletas tenham desempenho. Então nessa reta final, né, a gente observando as categorias de base, a gente identificou que esses jogadores poderiam estar conosco, né, então o Jadson foi uma grata surpresa, na minha opinião ele fez um jogo interessante hoje aqui, num cenário adverso, né, num contexto de Série A do Campeonato Brasileiro. Né, outros jogadores também tiveram minutos e mostraram personalidade e potencial para uma sequência, né, mas uma equipe, um elenco, ele precisa ser formado de jogadores também com experiência, né, acostumados a responsabilidades, caras também que têm a característica para a competição. Então a gente vai olhar para o nosso elenco, entender de que maneira nós vamos abordar esse início estadual por questão de datas, né, se for necessário a gente, né, iniciar os primeiros jogos de uma outra maneira, a gente vai contemplar isso, né, para que a gente possa, sim, preparar os nossos jogadores da melhor maneira, para que a gente faça um ótimo campeonato estadual e, acima de tudo, uma ótima Copa do Brasil e Série B. Professor Bernardo Claudinei, do Na Coruja, levando em consideração, professor, que a diretoria do Cuiabá ainda não se posicionou com relação a contratações, a reformulação da equipe, a gente sabe que algumas peças o senhor já perdeu. Como que trabalha a mente do senhor nesse momento, pensando no ano que vem? Já é difícil falar de temporada 2025, já que o senhor não sabe quais são as peças que o senhor vai ter em mãos. Acredito que o senhor esteja pensando na base, nesses meninos que tem hoje. Mas como que o senhor, a postura do time do Cuiabá, que o senhor acha que deve ter para o ano que vem para conseguir novamente o acesso à Série A, para conseguir avançar bem ou quem sabe ganhar o Campeonato Mato Grossense? Bom, em relação a isso, a formatação de elenco ainda é muito precoce, porque a gente ainda está nessa reta final, né? Acabou o campeonato hoje, então muitas coisas dentro do mercado estão acontecendo, né? Jogadores que também precisam definir a sua continuidade ou não aqui no clube. Então, isso já está em andamento. Então, acredito que nos próximos dias, né, algumas coisas vão ficar mais claras para todos, né, inclusive para mim. Né, mas as conversas que nós temos que nós precisamos ter jogadores com identidade do clube, jogadores que tenham a mentalidade que nós precisamos para a próxima temporada, né, que se encaixem também dentro da nossa ideia de jogo. Né, então, a gente está contemplando a manutenção de jogadores que se encaixam nesse perfil, né, e a contratação também de jogadores que se encaixam nesse perfil. E os jogadores de base que já estão, né, dentro do clube, dentro dessa cultura e que podem nos ajudar também.
Então, a gente projeta um elenco forte para a próxima temporada, porque a gente sabe que o nível da competição é alto, que equipes cada vez mais estão investindo na Série B, e isso não é garantia de nada também, porque equipes que fizeram grandes investimentos nesta última temporada também ficaram pelo caminho, né? Então, é aproveitar também o momento que o Cuiabá vive em relação ao mercado, né? Então, como eu falei, o respeito que o Cuiabá conquistou na Série A do Campeonato Brasileiro permite com que muitos jogadores queiram estar aqui, e a gente tem que ser inteligente e aproveitar isso também a nosso favor, porque eles veem um clube organizado, um clube com estrutura, um clube que, né, sempre honrou com seus compromissos, né? Então vem uma equipe organizada, com uma ideia de jogo, então quem não quer participar disso? Então existem muitos jogadores de potencial e de qualidade que estão no mercado que gostariam de estar conosco. Então vamos avaliar as oportunidades e dentro disso, né, fortalecer o nosso elenco para que a gente tenha uma base forte desde o início do ano, né, e vá melhorando isso gradativamente, fazendo ajustes, pequenos ajustes que vão nos permitir ser fortes do começo ao fim da temporada. Boa noite, professor Lucas. Boa noite. Professor Bernardo Franco, eu vou acabar insistindo um pouco mais nessa situação, porque muito foi se falado sobre o ano que vem, planejamento, as características dos jogadores que o Cuiabá procura para o campeonato com vocês, e consequentemente a Série B. Mas vamos lá, o Cuiabá pagou muito caro esse ano a demora em encontrar um técnico, que foi no caso do Petit, e contratações que não vieram na segunda parte do campeonato. Para o ano que vem, Bernardo Franco, estamos próximos do Natal também, inclusive, a lista de jogadores que tem o Bernardo Franco interesse já está pronta já. Como é que está essa questão para o ano que vem? Porque realmente a gente preocupa muito e sabe que você é uma das peças principais do time para 2025, a gente acaba acreditando e a gente insiste um pouco mais nessa situação. Bom, as conversas já se iniciaram há algum tempo, né? Mas ainda tudo está muito no início, né? Mas já está claro o perfil de jogador que nós gostaríamos, né? Aqueles jogadores que estão conosco que a gente também gostaria de que continuassem, né? Que são importantes, né? Que vão nos ajudar a ser referências dentro do elenco, né? Então, isso está muito claro para nós, né? Internamente. Claro que daí são questões de contrato, são questões de oportunidade de mercado, né? Tem conversas quase que diárias a respeito disso, de oportunidades, de jogadores com um perfil para cada setor, né? Dentro de uma ideia geral de futebol que a gente acredita para a temporada, né? Entendendo que as exigências da Série B são diferentes da Série A, né? A nossa responsabilidade também é diferente, né? Então, nós queremos ter uma equipe forte desde o primeiro dia, né? Para que a gente possa ir refinando isso, né? E que a gente possa criar uma cultura vencedora aqui dentro. Então, a gente quer, desde o primeiro dia, né, poder ter grande parte do elenco à nossa disposição, né, com uma mescla, né, sim, de jovens com experientes, né? E para que a gente também tenha lideranças importantes, né, que vão também assumir o seu protagonismo e o seu papel dentro de campo, né, porque o treinador ele tem as suas responsabilidades, né, a direção tem as suas e os jogadores também têm as suas, então cada um, né, assumindo as suas responsabilidades, eu acredito que esse é o caminho do sucesso, né? Então a gente identificou a importância de trazer jogadores com lideranças, né, na ausência daqueles que não vão continuar conosco, né, jogadores também com um perfil diferente em relação ao último terço do campo, né, para que possam nos dar outras opções, que a gente possa criar uma equipe, né, como eu falei, mais protagonista, que vai, né, se impor mais desde o primeiro terço até o último terço do campo. Situações também que nos permitam ser uma equipe mais competitiva e agressiva, né, sem bola. Então, tem vários pontos aí que já estão bem identificados para que a gente possa atuar bem no mercado, né, e preencher essas lacunas e possa, como eu falei desde o início, montar uma equipe muito forte. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Té. Obrigado a todos.